Capítulo 6. Como instruir e guardar os filhos. Do lançamento da semente e do crescimento da planta oriunda da mesma, preciosas lições podem ser ensinadas na família e na escola. Ensine-se às crianças e aos jovens a reconhecerem a atuação de agentes divinos nas coisas naturais, e serão habilitados a alcançar pela fé benefícios invisíveis. Chegando a compreender a maravilhosa obra de Deus no provimento das necessidades de sua grande família e como poderão ser cooperadores seus, terão mais fé em Deus e experimentarão mais de seu poder na vida diária. Por sua palavra, Deus criou a semente, como criou a terra. Por sua palavra, lhe deu força para crescer e multiplicar. Disse: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12. Essa palavra é que ainda sempre causa a germinação da semente. Cada grão que envia suas verdes hastes para a luz do sol declara o maravilhoso poder da palavra pronunciada por aquele que falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo capítulo 33, verso 9. Cristo ensinou seus discípulos a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E apontando as flores, dava-lhes esta segurança: se Deus assim veste a erva do campo, não vos vestirá muito mais a vós? São Mateus capítulo 6, versos 11 e 30. Cristo está constantemente operando para atender a esta oração e cumprir esta promessa. Um poder invisível está trabalhando continuamente para servir ao homem, para alimentá-lo e vesti-lo. Nosso Senhor emprega muitos meios para fazer da semente aparentemente desperdiçada uma planta viva, e supre, em proporção conveniente, tudo quanto é requerido para produzir a colheita. Nas belas palavras do salmista: tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Salmo capítulo 65, versos 9 a 11. O mundo material está sob o governo de Deus. A natureza obedece às leis naturais. Tudo fala e obra em harmonia com a vontade de Deus. Nuvem e sol, orvalho e chuva, vento e tempestade, tudo está sob a superintendência de Deus e presta obediência implícita a seu mandado. Em obediência à lei, ou à vontade do Altíssimo, é que o caulículo da semente rompe pelo solo, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Marcos capítulo 4, verso 28. A estes, Deus desenvolve em sua estação própria, pois não se opõe à sua operação. Será que o homem, criado à semelhança de Deus, dotado de raciocínio e linguagem, seja o único indigno de suas dádivas e desobediente à sua vontade? Causarão unicamente os seres racionais confusão em nosso mundo? Em tudo quanto tende à manutenção do homem, vemos a cooperação do esforço divino e do humano. Não poderá haver colheita se a mão humana não fizer sua parte no semear a semente. Mas, sem as forças naturais que Deus provê, dando sol e chuva, orvalho e nuvens, não haveria multiplicação. Assim é em todo o ramo de trabalho, em todo o setor de estudo e ciência. Assim é no terreno espiritual, na formação do caráter e em toda a esfera de serviço cristão. Temos que fazer nossa parte, porém o poder da divindade precisa unir-se-nos, pois, do outro modo, nossos esforços serão baldados. Sempre que o homem realiza alguma coisa, seja espiritual, seja material, deverá reconhecer que somente o consegue pela cooperação do seu Criador. É-nos muitíssimo necessário reconhecer nossa dependência de Deus. Deposita-se demasiada fé nos homens e confia-se muito na invenção humana. Há pouquíssima confiança no poder que Deus está pronto a proporcionar-nos. Somos cooperadores de Deus. Imensuravelmente inferior é a parte do instrumento humano. Mas, se estiver ligada à divindade de Cristo, pode fazer todas as coisas
pelo poder que Cristo lhe comunica. O desenvolvimento gradual da planta contida na semente é uma lição objetiva na educação das crianças. Tem-se primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Aquele que deu esta parábola criou a terra-semente, deu-lhe as propriedades vitais e ordenou as leis que lhe governam o crescimento. E as verdades que ensina a parábola tornam-se uma viva realidade em sua própria vida. Tanto em sua natureza física como na espiritual, obedecia à ordem divina do crescimento, ilustrada pela planta, como deseja que todo adolescente faça. Embora fosse a majestade do céu, o Rei da Glória tornou-se uma criancinha em Belém, e durante algum tempo representou o indefeso infante sob os cuidados da mãe. Na infância, procedia como criança obediente. Falava e agia com a sabedoria de criança e não de homem, honrando os pais e cumprindo-lhes os desejos em coisas úteis, de acordo com sua aptidão infantil. Mas em cada fase de seu desenvolvimento era perfeito, com a graça simples e natural de uma vida inocente. De sua infância diz o relatório sagrado. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E de sua juventude é narrado. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versos 40 e 52. Aqui nos é sugerido o dever dos pais e mestres. Seu empenho deve ser cultivar as tendências dos adolescentes para que em cada fase de sua vida representem a beleza natural apropriada a esse período, desenvolvendo-se naturalmente como as plantas no jardim. São mais atrativas as crianças naturais e sem afetação. Não é prudente dar-lhes atenção especial e recordar diante delas seus ditos vivazes. Não se deve animar a vaidade, louvando-lhes o olhar, suas palavras ou os feitos. Tampouco devem ser vestidas com roupas caras e vistosas. Isto lhes inspira orgulho e excita a inveja no coração de seus companheiros. Os pequenos devem ser educados com simplicidade infantil. Cumpre serem exercitados a contentar-se com os pequenos e úteis deveres e com os prazeres e experiências próprios da sua idade. A infância corresponde à erva da parábola, e a erva tem em si uma beleza peculiar. Não se deve obrigá-los à maturidade precoce, mas conservar-lhes tanto quanto possível o frescor e graça dos seus primeiros anos. Podem as criancinhas ser cristãs, tendo uma experiência de acordo com sua idade. Isso é tudo quanto Deus delas espera. Necessitam de ser educadas nas coisas espirituais, e os pais devem dar-lhes toda a oportunidade para que formem caráter semelhante ao de Cristo. Nas leis de Deus na natureza, o efeito segue a causa com certeza infalível. A colheita testificará do que foi a sementeira. O obreiro negligente é condenado por sua obra. A cega dá testemunho contra ele. Assim é nas coisas espirituais. A fidelidade de cada obreiro é medida pelos resultados do trabalho. O caráter de sua obra, quer dirigente, quer lerdo, é revelado pela messe. Assim é decidido o seu destino para a eternidade. Toda semente lançada produz uma colheita segundo sua espécie. O mesmo se dá na vida humana. Necessitamos todos lançar as sementes da compaixão, simpatia e amor, porque o que semearmos, isso ceifaremos. Todo característico de egoísmo, amor próprio, estima própria, todo ato de condescendência consigo mesmo produzirá messe semelhante. Aquele que vive para si está semeando na carne, e da carne ceifará corrupção. Deus não destrói a ninguém. Todo aquele que for destruído, ter-se-á destruído a si mesmo. Todo aquele que sufoca as admoestações da consciência está lançando as sementes da incredulidade, e estas produzirão uma colheita certa. Rejeitando a primeira advertência de Deus, Faraó, na antiguidade, semeou as sementes da obstinação e ceifou obstinação. Deus não compeliu a descrer. A semente de incredulidade que lançou produziu uma colheita de sua espécie. Assim, sua resistência continuou até contemplar o seu país devastado, o gélido cadáver de seu primogênito e o primogênito de toda a sua casa e de todas as famílias de seu reino, até que as águas do mar lhe submergiram os cavalos,
carros e guerreiros. Sua história é uma ilustração tenebrosa da verdade das palavras. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Se tão somente reconhecessem os homens isso, seriam cautelosos com a semente que lançam. À medida que a semente espargida produz uma colheita, e esta por sua vez é semeada, a seara se multiplica. Esta lei é também verdadeira em relação com as pessoas. Cada ato, cada palavra é uma semente que produzirá fruto. Cada ato de meditada bondade, de obediência ou de renúncia se reproduzirá em outros, e por eles ainda em terceiros. Do mesmo modo, cada ato de inveja, malícia ou dissensão é uma semente que brotará em raiz de amargura, pela qual muitos serão contaminados. E quanto maior número, envenenarão os muitos. Assim a sementeira do bem e do mal prossegue para o tempo e a eternidade. Liberalidade tanto em assuntos espirituais quanto temporais é ensinada na lição da semeadura. O Senhor diz: Bem-aventurados vós, os que semeais sobre todas as águas. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Isaías capítulo 32, verso 20 e 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Semear sobre todas as águas significa uma contínua distribuição das dádivas de Deus. Significa dar onde quer que a causa de Deus ou as necessidades da humanidade exigirem nosso auxílio. Isto não levará à pobreza. Aquele que semeia em abundância também ceifará. O semeador multiplica a semente lançando-a fora. Assim é com aqueles que são fiéis no distribuir as dádivas de Deus. Repartindo, aumentam suas bênçãos. Deus lhes prometeu suficiência para que possam continuar a dar. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Lucas capítulo 6, verso 38. E mais do que isso, está envolvido no semear e ceifar. Distribuindo as bênçãos temporais de Deus, a evidência de nosso amor e simpatia desperta, no que recebe, gratidão e ações de graças a Ele. O solo do coração é preparado para receber a semente da verdade espiritual. E aquele que provê a semente ao semeador fará com que a semente germine e produza frutos para a vida eterna. Pelo lançar da semente no solo, Cristo representa seu sacrifício por nossa redenção. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, disse, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João capítulo 12, verso 24. Assim a morte de Cristo resultará em fruto para o reino de Deus. De acordo com a lei do reino vegetal, vida será o resultado de sua morte. E todos os que quiserem produzir fruto como cobreiros de Cristo precisam cair na terra e morrer. A vida precisa ser lançada no sulco da necessidade do mundo. O amor próprio e o próprio interesse têm que perecer. Mas a lei do sacrifício próprio é a lei da própria preservação. A semente sepultada no solo produz fruto, e este, por sua vez, é plantado. Assim se multiplica a seara. O lavrador preserva a sua semente, lançando-a fora. Deste modo, na vida humana, dar é viver. A vida que será preservada é a que é entregue liberalmente ao serviço de Deus e do homem. Os que pela causa de Cristo sacrificam a vida neste mundo, conservá-la-ão para a eternidade. A semente morre para ressurgir em nova vida, e nisto nos é dada a lição da ressurreição. Todos os que amam a Deus reviverão no Éden celestial. Do corpo humano posto na cova para ser reduzido a pó, disse Deus: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 e 43. Tais são algumas das muitas lições ensinadas pela viva parábola do semeador e da semente na natureza. Procurem os pais e mestres ensinar estas lições de modo prático. Preparem as crianças mesmas o solo e semeiem a semente. Enquanto trabalham, o pai ou mestre pode falar sobre o jardim do coração semeado com a boa ou má semente,
e explicar que, assim como o jardim precisa ser cultivado para a semente natural, o coração precisa ser cultivado para a semente da verdade. Enquanto lançam ao solo a semente, podem ensinar a lição da morte de Cristo, e brotando o renovo, a verdade da ressurreição. Crescendo a planta, pode ser continuada a relação entre o semear natural e o espiritual. A juventude deve ser instruída de maneira idêntica. Deve ser ensinada a lavrar o solo. Será bom que, ligadas com cada escola, haja terras para cultivo. Esses terrenos devem ser considerados a sala de aulas do próprio Deus. As coisas da natureza devem ser contempladas como sendo o compêndio que seus filhos devem estudar, do qual podem obter conhecimento quanto ao cultivo da alma. Preparando o solo e cultivando a terra, podem aprender-se constantemente lições. Ninguém pensaria em estabelecer-se em terrenos agreste, esperando que produzisse imediatamente uma colheita. Esforço, diligência e trabalho perseverante devem ser empregados no tratamento do solo, preparatório para a semeadura. Assim é com a obra espiritual no coração humano. Os que quiserem ser beneficiados pelo cultivo do solo precisam sair com a palavra de Deus no coração. Acharão o solo inculto do coração sulcado pela influência branda e enternecedora do Espírito Santo. A não ser que se empregue trabalho árduo no solo, ele não produzirá colheita. O mesmo se dá com o solo do coração. O Espírito de Deus precisa nele operar para refiná-lo e discipliná-lo antes de poder produzir fruto para a glória de Deus. A terra não produzirá suas riquezas quando lavrada esporadicamente. Necessita de cuidado meditado e diário. Precisa ser arada frequente e profundamente, com o objetivo de sustar as ervas daninhas que roubam a nutrição da boa semente plantada. Assim, os que lavram e semeiam preparam para a ceifa. Ninguém necessita permanecer no campo entre os destroços de suas esperanças. A bênção do Senhor repousará sobre os que assim cultivam a terra, aprendendo da natureza lições espirituais. Cultivando o solo, o obreiro mal sabe que tesouros serão descobertos diante dele. Conquanto não deva desprezar a instrução que lhe é possível colher das mentes experimentadas e da informação que homens inteligentes têm para fornecer, deve colher lições por si mesmo. Isto é parte de sua instrução. O cultivo do solo provar-se-á uma educação para a alma. Aquele que faz a semente medrar, que vela sobre ela dia e noite, que lhe confere a capacidade de desenvolver-se, é o autor de nosso ser, o soberano do céu, e exerce ainda maior cuidado e interesse em favor de seus filhos. Ao passo que o semeador humano lança a semente para sustentar-nos a vida terrena, o semeador divino implantará na alma a semente que produzirá fruto para a vida eterna.